1 João, capítulo 3. Deus é Pai e é santo. Seus filhos são também santos. Capítulo 3, versículo 1. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. Capítulo 3, versículo 2. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Capítulo 3, versículo 3. E assim mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como ele é puro. Capítulo 3, versículo 4. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Capítulo 3, versículo 5. Sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Capítulo 3, versículo 6. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu nem o conheceu. Capítulo 3, versículo 7. Os filhos de Deus e os filhos do maligno. Capítulo 3, versículo 7. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Capítulo 3, versículo 8. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Capítulo 3, versículo 9. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Capítulo 3, versículo 10. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus, em aquele que não ama a seu irmão. Capítulo 3, versículo 11. O amor aos irmãos e o ódio ao mundo. Capítulo 3, versículo 11. Porque a mensagem que ouvistes desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros. Capítulo 3, versículo 12. Não segundo Caim, que era do maligno e assassinou a seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más, e as de seu irmão justas. Capítulo 3, versículo 13. Irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Capítulo 3, versículo 14. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Capítulo 3, versículo 15. Todo aquele que odeia a seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Capítulo 3, versículo 16. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar nossa vida pelos irmãos. Capítulo 3, versículo 17. Ora, aquele que possuir recursos deste mundo e vir a seu irmão
padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Capítulo 3, versículo 18. Filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas de fato e de verdade. Capítulo 3, versículo 19. E nisto conheceremos que somos da verdade, bem como perante Ele tranquilizaremos o nosso coração. Capítulo 3, versículo 20. Pois, se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Capítulo 3, versículo 21. Amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus. Capítulo 3, versículo 22. E aquilo que pedimos dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Capítulo 3, versículo 23. Ora, o seu mandamento é este, que creiamos em o nome de seu Filho Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. Capítulo 3, versículo 24. E aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus, e Deus nele. E nisto conhecemos que ele permanece em nós pelo Espírito que nos deu. Amém? Gostaria de falar a respeito do capítulo 3, versículo 24, que diz: E aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus, e Deus nele. E nisto conhecemos que ele permanece em nós pelo Espírito que nos deu. Amém? Aqui a palavra está nos dizendo que se nós guardamos os mandamentos de Deus, nós permanecemos nele e ele também permanece em nós. E conhecemos e ele permanece em nós pelo Espírito Santo que ele nos deu. Amém? Que Deus te abençoe grandemente. Fiquem com Deus e até mais. Tchau, tchau.